Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o spin-off do Extra Podcast, onde falamos do Masterchef Brasil, o reality show de culinária da Bandeirantes. No Instagram somos o @Extra Podcast e no Twitter somos o @Extra Podcast BR. Nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com, onde qualquer sugestão é só mandar. Nossos comentários sobre reality show culinário saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Então nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas, gente, no Spotify, Apple Podcast é muito importante pra gente também. É tudo válido. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado tenho a Gabi e o nosso convidado da semana, que já é de casa, que comentou a temporada passada em alguns episódios com a gente, o Léo Botelho. Oi, Gabi. Oi, Léo. Tudo bem com vocês? Oiê. Oi, gente, tudo certo? Vamos lá para mais uma temporada aí. Nova temporada de Masterchef, a gente descongela o Mastercast, né, que vem pra cá pra comentar mais uma temporada. A nona temporada, né, gente? O Masterchef andou bastante pra chegar nessa nona temporada. A sensação que eu tenho é que já teve 30, mas tudo bem. Né? O primeiro episódio foi exibido nesta terça-feira, dia 17 de maio. E vamos lá. Eu quero começar primeiro com um fator importante. A temporada tem só 16 participantes. Por que eu falo só? Porque ano passado foram 23. Olha a diferença. A última vez que teve esse número de participantes, 16, foi na primeira temporada, que era praticamente uma temporada teste. Antes disso, a última temporada que tinha tido um número menor, por assim dizer, de participantes, foi a sexta, e mesmo assim era 19. Quero começar com a Gabi. Gabi, o que você achou dessa redução? Porque são praticamente 2 meses a menos de programa. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que eles estavam falando no MasterChef A Prévia, que tava passando ontem, antes de começar o programa, né? Eu tava ali assistindo enquanto eu esperava. E o discurso de todos eles ali, da Ana Paula, dos jurados, é de que eles querem muito fazer um MasterChef mais raiz, né? Eles falaram muito disso, né? Eu acho que esse cast reduzido pode ser um exemplo dessa busca por um programa mais raiz, e eu acho que parece que deve ter temporada de profissionais esse ano também, né? Então eu acho que talvez eles tenham reduzido um pouco o cast para ter uma folga ali, um pouquinho maior entre uma coisa e outra, pro público descansar um pouco, e até para a própria produção poder se organizar, não sei. Eu acho que pra mim funciona também o fato de que com menos pessoas de cara, nós aprendemos a nos conectar, né, com os participantes de forma mais rápida, porque são 16, já não é um número grande, mas é um número, digamos assim, aceitável, né? Quem está acostumado a assistir reality show com realmente um número grande de participantes. E também fica bom para eles ganharem tempo de tela, né? Que é muito importante isso, ter distribuição, para te conhecer eles como personagens e tal. Mas vai que eles botem uma repescagem e tragam 2 de volta, né? Já fica um cast com 18, digamos assim, ou 3. Nunca se sabe o que passa na cabeça pensadora da produção do MasterChef. E você, Léo, o que achou dessa mudança, né? Que é, de certa forma, uma grande mudança no programa. Cara, eu gosto. Eu acho que quando tem muito participante, a gente acaba se perdendo muito. Até para lembrar os nomes é difícil. Tem participantes que a gente leva semanas para lembrar que ele tá no programa. Mas eu também pensei nessa possibilidade, tá? Deles quererem trazer talvez mais gente na repescagem e tentar se aproximar mais do que era a primeira temporada. Eu particularmente gosto, tá? Eu acho que um programa que também demora muito tempo pra acabar, acaba ficando um pouco moroso. Acho que no ano passado a gente não ficou achando tão entediante assim nos últimos episódios, porque tinha muito participante caricato, né? Muito participante carismático, assim, que a gente conseguia se apegar. Esse cast, por enquanto, eu ainda não consigo ter uma noção, mas já vi umas figuras que parecem que vão prometer bastante nessa temporada de agora. É, tem que. E ver que questão de câmera e tal pode se aprender com o tempo. Alguns vão ser naturalmente mais, né, soltos e desenvoltos. Então é tudo no começo ainda, tudo novo pra eles. Eu gostei foi da animação deles quando entraram. A Gabi até falou disso. Que no Twitter e no grupo da gente do WhatsApp que o povo tava entrando feliz, não foi, Gabi? Eu acho que tava. Fazia tempo também que a gente não via tanta alegria assim no Masterchef por parte dos participantes, né? Logo no começo, eu quero assim dizer. Sim, sim, eu acho que o fato de, claro, né, não foi essa, foi a passada, que foi a primeira ali, que a gente voltou ao formato normal, assim, pós-pandemia, mas eu acho que a temporada passada, ela resgatou um pouco disso, assim, sabe?
desse MasterChef, né, mais legal, por assim dizer. Então acho que talvez a galera tenha ficado um pouco mais tenha já chegado com tanta animação também por causa disso, assim, porque eu acho que o programa meio que se revitalizou na temporada passada, sabe? Aí Então, concordo. eu acho que pode ser um pouco desse efeito também, sabe? Concordo. A temporada passada, eu acho que super merecia, gente, uns 10, 15 pontos de audiência, porque foi muito boa de acompanhar. E se essa for boa também, eu vou ficar triste se a audiência não for tão alta, né? Porque, se não me engano, deu 2 pontos também, mas uma média que o MasterChef tá continuando. E como eu falo, terça-feira é um dia ingrato, gente. Teve jogo da Libertadores, tem o No Limite que tá bom. Não a audiência tá bombando, assim, como um reality show da Globo tipo Big Brother, mas é um No Limite que tá prendendo as pessoas, né, que gostam de reality show. Tem um Sim. Power Couple na Record, ou seja, tem um leque de concorrência enorme pro MasterChef. E talvez se cair a dica pra Band, a quarta-feira não passa nada de reality show, só passa jogo, né? E vamos dar uma variada aí nesse menu. Eu acho que a Band simplesmente largou de mão, assim, nesse sentido de audiência. Eu acho que eles já aceitaram que o que movimenta o MasterChef é a internet, é as views que eles têm no YouTube. Então, eu acho que meio que eles largaram de mão nesse sentido, sabe? E nem, nem se propõe a testar mais coisas diferentes, assim, sabe? Enfim. E sobre a temporada passada ter sido muito boa, eu confesso que eu fico um pouco apreensiva com essa, sabe? Porque eu acho muito difícil eu gostar tanto dessa quanto eu gostei da passada. E aí eu tenho medo de acabar desanimando, né? E não necessariamente porque seja uma temporada ruim, mas porque a anterior foi muito boa. E aí, uma coisa que eu sinto um pouco de falta, e que eu até queria comentar com vocês, saber se vocês também sentem falta dessa dinâmica, é de ver as audições, né? Não sei se não me lembro agora se é bem audições que chama no MasterChef também, Seletivas, né? mas de ver ali essa parte, né, que eles faziam ali a comida para ser selecionados. Eu Sim, eu ia gostava dessa falar parte disso. também. O episódio passou, né? A seletiva da. Peraí que eu vou lembrar o nome dela, que é um nome difícil, da Genesca, né? E eu falei, poxa, eles poderiam ter mostrado isso no primeiro episódio, né? Que sempre tem umas competições entre eles pra ver quem é selecionado. Eu achava isso muito legal. E eu, quando passou esse trechinho da seletiva lá da Genesca, eu achei que eles poderiam voltar realmente a mostrar essa parte da competição, né? É vamos dizer assim, o pré-MasterChef, propriamente dito. Eles apenas agora mostram os participantes já selecionados, e a gente não sabe muito bem como é que foi o histórico deles até chegar lá, né? É, fica muito esse gostinho de, custava nada, né? Um episódio só, Band. Você faz tantos episódios. E Gabi, sobre o que você falou disso da Band não se aventurar, eu acho muito que é daquele ditado, né? Enquanto tiver dando dinheiro, tá tudo bem, né? Assim, não tá dando dinheiro mesmo na terça, com tanta concorrência, com patrocínio, né? Então, vai continuar Mas vingando. uma coisa que já me deixou preocupada com relação a isso é que o mercado, não sei se vocês repararam, mas o mercado já não tem mais patrocinador. Então, assim, o mercado no MasterChef é uma cota de patrocínio ali que devia dar muita grana. Então, tipo, esse patrocínio eles já perderam, sabe? Eu acho que talvez seja um indício de que o programa tá cansando não só o público, mas tá cansando também os patrocinadores, enfim, sabe? E ali sobre as seletivas ainda, essa temporada eu vi que apareceu ali, né? Como vocês bem pontuaram, mas a anterior, eu não sei se ela teve seletivas normais ou se foi só vídeo, alguma coisa assim. Porque ainda estava num momento mais crítico da pandemia, né? Tanto que todo mundo ficou confinado em hotel e tal. Então eu não sei se chegou a ter seletiva no formato que tinha antes, assim, de todo mundo estar num lugar no mesmo dia ter que cozinhar e tal, sabe? Ou se foi, tipo, por vídeo mesmo. Não, o pior que a gente teve com a Kelly e com o Eduardo aqui, a gente nem passou na nossa cabeça perguntar isso pra eles, né, Gabi? Assim, nem passou na Exato. hora, mas vai vir outros participantes aí, a gente vai fazer questão de perguntar também. Olha, eu concordo com tudo isso, que fica faltando e fica tendo, mas agora, né, o MasterChef a gente tem que consumir agora o que ele vai servir. Isso dos patrocínios, Gabi, mas em compensação, até o Johnny Walker entrou agora, né, de bebidas, entrou como para dar curso, e estão recebendo patrocínio agora até pro empratamento. O empratamento tem patrocínio, porque os pratos, né, vão seguir a temporada inteira. Então acho que estão compensando em outras coisas, talvez patrocinadores que compraram tempo de tela
no comercial tenham dado mais dinheiro, então fica tudo aí pro financeiro da Band. E podia vir falar pra gente aqui, né, financeiro da Band, se tá lucrando bem ou não. Ou pelo menos mandar os mimos pra gente, os pratos tão bonitos. Manda os pratos pra aqui pra gente botar no almoço e domingo. Fica aí a sugestão, hein. Mas vamos lá, vamos falar de prova. A primeira prova classificatória foi logo de cara uma caixa misteriosa que todo mundo tinha um nome nela. Mas claro que se tratando de MasterChef, veio uma twist e foi uma twist interessante, porque além deles trocarem de caixa, foi tipo trocar na sorte, porque você não conhecia ninguém, foi só correr para o que você achava que seria fácil de cozinhar. Porque tinha até de doces, bolos, como um bife Wellington, né? Porque eu não quis ser o que passa na cabeça, como diria a Gabriela, de trazer um bife Wellington pro MasterChef no primeiro episódio. Gabi, o que você achou dessa prova, dessa dinâmica, de um bife Wellington de cara? Então, eu achei bem legal a dinâmica ali deles, de ter a caixa misteriosa e eles abrirem e ficarem felizes que eles iam fazer a comfort food deles, assim, e daí, no fim das contas, não era nada disso, né? Então, já teve uma pegadinha ali no primeiro episódio, né? E acaba que já, de cara, tirou eles da zona de conforto, né? Eu achei, né, já falando, assim, um pouco mais sobre a prova, né? Pra depois não precisar voltar pra mim. Mas eu achei ali que a Genesca foi muito infeliz na escolha. Porque, cara, quem é que corre pra fazer um Beef Wellington, assim, em uma hora, né? E eu não tive muito a sensação de que foi o que sobrou. Eu tive muito mais a sensação, até porque apareceu alguns confessionários dela falando que ela tava ali pra se arriscar, que ela sabia que era difícil, que ela nunca tinha feito, mas que se ela quisesse vencer, ela precisava se arriscar. Só que assim, a gente sabe que cozinhar lá no MasterChef não é igual cozinhar na tua casa. E não é só pela pressão, pelo nervoso, mas é também porque o fogão é por indução. Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas o meu fogão é um fogão normal. O forno provavelmente não tem a mesma potência que o da pessoa. Então, assim, tu ainda tá se acostumando com tudo, sabe? Eu tentaria fazer uma coisa mais simples possível, no sentido de, sei lá, igual a Fernanda, acho que é o nome, né? Que foi a que fez panacota, que precisava do ultracongelador. Cara, eu ia tentar fazer uma coisa que eu precisasse só do fogão, sabe? Que eu não precisasse de forno, fogão, ultracongelador e não sei o quê. Porque tá começando, eles estão se habituando com tudo. Então, tenta diminuir o mínimo possível ali a tua chance de erro, as coisas com as quais tu vai ter que se habituar nessa primeira prova, sabe? E, enfim, eu achei que ela pecou demais, assim, na escolha. É claro que alguém ia ter que ficar com aquilo. Mas é como eu falei, eu não tive a sensação de que foi uma sobra. Eu tive uma sensação de que foi uma escolha consciente, assim, né? Não tão consciente, mas que ela sabia o que estava fazendo. Traduzindo para o português livre, nossa querida Tatiana Drag Race, algumas escolhas são algumas escolhas, né? Então ela fez a escolha dela e teve que arcar. Eu achei engraçado mesmo. Não é que nem o Rafael que riu e falou que estava rindo de nervoso, mas eu vi que estava rindo normal. Rafael, você não engana a gente não. A gente assiste reality show, a gente avalia as coisas, então você estava rindo também da desgraça dela. Pode confessar, viu? Você também estava assim. A gente se manda agora, né? Mas assim, quando ela falou que ela tirou do forno e estava... Ela fez, pelo menos eu vou entregar, não tá faltando nada. Eu até tuitei na hora, falei, gente, mas tá cru. O que vai adiantar você entregar a comida, mas vai estar crua. Dito e feito, o Jacan, sensacional quando o Jacan falou que tava vivo e fez até o mugido da vaca, porque realmente não tinha como defender a Genesca nessa prova. Foi legal ver o confessionário dela, o VT no caso dela, ela rindo, né, já que ela falou que é séria. Deu pra ver um pouco que realmente ela vai estar séria e não vai ser porque ela é fechadona e tal, é porque ela é séria mesmo, né? Não é de rir. Mas ela podia fazer isso, né? Reality show. Concordo com a Gabi. Gente, é o primeiro contato dos cozinheiros lá. É a primeira vez que eles vão cozinhar no fogão, talvez completamente diferente, com um tempo muito menor, na frente de 3 jurados renomados, na frente de uma Ana Paula padrão, falando o relógio toda hora, que o tempo tá acabando, com câmeras pedindo confessionários ao vivo pra você, não só aqueles nessa linha, mas durante o processamento e o processo da comida. Então, dá uma mudança de ritmo muito grande. Então, não ousar, né, tentar uma coisa mais safe de cara, é até bom para você ficar quietinho no seu canto, para você se habituar, porque você não vai estar cozinhando de cara uma comida sua. Você vai sair da sua zona de conforto e alguns eram de extremos, como a gente falou, tinha de
Beef Wellington, tinha de sobremesa grega. Então era de cara coisas bem complicadas e culturalmente que talvez ninguém ali conhecesse. Então fica muito do que fazer uma coisa simples, como diz o Fogaça, né? O menos é mais, então dá pra achar um meio termo ali. E você, Léo, o que achou? Você viu que alguém se destacou mais? Teve destaque negativo? Como você avaliou essa primeira prova do cast? Na verdade, me surpreendeu ter 4 destaques positivos, né, para 2 negativos. Eu esperava que fosse mais. Eu gostei, né, dessa dinâmica de embaralhar assim os pratos. O que eu senti falta é deles poderem experimentar. Porque, por exemplo, a sobremesa grega, né, da Paraskevi. Cara, acho que ninguém aqui experimentou aquilo, sabe? Como é que o cara ia tentar fazer algo parecido, inspirado, sem nem sequer saber direito o que é que levava, sabe? Só no olho, assim. Ele conseguiu, né? Mas eu acho que poderiam ter deixado eles experimentarem, pelo menos um pedacinho do prato. Na mesma coisa pra comida baiana. Tem gente que nunca comeu caruru, vatapá, e aí pegar pra fazer aquilo sem saber direito como é o gosto é complicado. Mas me surpreendeu que a maioria teve, assim, foi bem, né? Não teve muitos desastres. Me surpreendeu a Fernanda ser um dos destaques negativos, né? Porque panacota não é algo tão desconhecido, é algo que a maioria já deve ter experimentado. Mas realmente eu acho que ela se perdeu no tempo, né? Ficou muito focada no caramelo, que não era não necessariamente o destaque da receita. E ela se perdeu muito no processo da panacota. Então acho que foi justo ela ser um dos destaques negativos, embora ela tenha pego uns pratos mais fáceis, assim, ao meu ver. A Genésica também eu fiquei muito surpreso dela ter pego o Beef Wellington e tentar ter feito algo muito próximo do Beef Wellington. Ela poderia ter feito algo inspirado, não necessariamente os mesmos processos, né? Mas ela acabou tentando seguir a risca e aí não se deu tão bem assim. Mas eu acho que os destaques positivos foram bem justos, assim, gostei bastante dos 4 que foram escolhidos. Não consegui ver direito o prato dos outros, né, que ficaram ali no meio termo, mas pelo menos desses 4 que foram escolhidos parecendo que fizeram coisas muito boas de fato, assim, e acho que foi justo, assim, de um modo geral. Pela edição, realmente a Fernanda e a Genésica estavam as mais ferradas na prova, né? A Fernanda, o Fogaça frisou várias vezes sobre levar o prato pro Ultra, né? Então ela demorou, então isso também já tava meio na cabeça da gente, tá vendo? Ó, isso não vai pro Ultra, vai com um tempo não tão bom e não vai dar certo. E foi o que aconteceu. O da Genésica foi todo o caos que ela nunca tinha feito e tal. E o Rafael só explicou uma coisa e depois teve o confessionário dele dizendo eu já dei a dica, agora eu vou ter que focar no meu, sabe? Então também é isso, eu não vejo isso nem como uma vilania, digamos assim. Eu vejo que realmente ele não podia estar fazendo todo o prato dela, né, dando só dicas pra ela e esquecer do prato dele, senão seria ela sendo salva e ele na eliminação, né? Então, que de certa forma ele acabou caindo na eliminação, mas ele vai chegar já já. Então o Renato venceu essa prova, né, que se viu canela e foi exaltado, né, por Jacan, né, Gabriela? Uma coisa que tá vendo, ele viveu pra ver 9 temporadas pra ver Jacan elogiando um prato com canela. Exatamente. Eu acho que é quando a pessoa elogia uma comida com um ingrediente que ela não gosta, de fato é porque a pessoa cozinhou muito bem, né? O cozinheiro acertou em cheio ali, porque é muito difícil, assim, tu comer uma coisa que tu não gosta e achar bom, né? Então é porque, de fato, tá muito bem executado, assim, ou a pessoa conseguiu achar um outro tempero que casou muito bem, enfim, eu acho que, de fato, né, quando você consegue fazer uma pessoa comer um ingrediente que ela não gosta dentro de uma receita e achar gostoso, de fato é porque a pessoa ali tem muito mérito, né? Então, eu acho que realmente devia estar muito boa ali a comida dele. E depois tivemos uma mini prova, né, que o Renato pôde escolher uma pessoa para tentar se salvar. Ele escolheu o Fernando e o Fernando pôde desafiar alguém para ganhar. Mas achei engraçado que o Fernando deu uma justificativa no ao vivo, né, assim, durante a gravação, mas deu outra justificativa no confessionário, né? Então ele ficou meio sem saber realmente se ele queria causar no confessionário ou queria causar uma boa impressão no ao vivo. Vou ficar com a possibilidade dele realmente querer fazer um jogo de bom companheiro e tal, e não levar a pessoa, não, porque você é fraco ou tal. Então achei leve pra esse lado. Ele escolheu o Bruno, né? Aí finalmente, gente, eu vou ter que falar isso aqui. Finalmente um participante com o nome Bruno no reality show depois que lançaram Encanto, porque eu vou ter que falar que aqui nós falamos do Bruno, né? Então eu quero fazer referências a Encanto. Quem não achou Encanto, gente, vai no Disney Play assistir. Mas eles tiveram que fazer provar sabores de sorvetes bem exóticos
e o Bruno subiu pro mezanino. É uma prova bem simples de MasterChef, né? Provou, subiu e não tem muito mistério, não tem nem como te julgar tanto. É só você ter um bom paladar que não tenha sido afetado pela Covid. Então, eu ia falar isso, gente. É simples pra quem? Porque se eu fosse eu nessa prova, eu tava muito ferrado. Primeiro que eu tive o olfato prejudicado pós-Covid, então eu tenho muita dificuldade de reconhecer o cheiro, o gosto das coisas por conta disso. Então, eu acho uma prova bem difícil, pra ser sincero. Assim, ainda mais de olhos vendados, atrapalha todos os seus sentidos, assim. Mas eu gostei do Bruno ter ganhado. Eu acho que o Fernando, ele me deu um pouco de impressão que vai ser um pouco vilanesco nessa temporada. Ele fez uns comentários um pouco ácidos, um pouco, eu achei até um pouco de ar de soberba da parte dele em alguns momentos. Então eu acho que eu apostaria o Fernando como talvez um possível vilão nessa temporada, assim. Muito por conta desses comentários que ele fez, assim, os comentários um pouco agressivos até, sabe? E então por isso eu gostei muito do Bruno ter ganho, ainda ganho de lavada, né? O Fernando não conseguiu acertar nenhuma opção, assim, dos sorvetes. E eu acho que o Fernando escolheu o Bruno exatamente por achar que o Bruno estava desestabilizado, né? E o Bruno mostrou que estava bem focado ali na prova e conseguiu vencer do Fernando. Então, gostei desse plot twist, assim, que foi gerado por conta dessa escolha aí. Foi uma prova boa, uma isso do Covid que eu sempre falo, gente. A gente sempre vai pro paladar, às vezes eu acho que falha. Então, não sei se estaria aí. Mas se bem, gente, que eu ia provar um sorvete lavanda, não sei, eu ia dizer, gente, é perfume, sabe? O sabor perfume, eu ia dizer. Então, pra mim não tenha nada de nada. Mas eu acho interessante, mas não é uma prova aquela prova. Essa é uma prova que não pode dizer nada, gente. Ganhou quem acertou, né, Gabi? Então, não tem o que Sim. nem discutir tanto de dizer, não, achei injusto. Não, ele acertou, subiu. Mas eu amei essa mini prova. Eu achei, tipo, muito legal, assim, ser sorvete, sabe? Porque já teve algumas provas semelhantes, né? Mas dessa vez não era, tipo, só o ingrediente. Era alguma coisa feita com o ingrediente, né? Então achei muito legal, assim, até pra gente ver a infinidade de possibilidades, assim. E o sorvete é uma coisa tão presente no MasterChef, né? A gente já viu várias pessoas aí serem exaltadas por sorvetes muito bons e também pessoas serem eliminadas por sorvetes que não davam ponto, né? Teve uma época que a gente até falava em maldição do sorvete no MasterChef, assim, porque todo mundo que fazia sorvete acabava se ferrando, né? Então eu E acho que que pode sorvete aparecer ainda, né? Ainda pode então acho aparecer. que sorvete tem uma relação muito legal com o programa, sabe? Eu curti. Então, vamos falar da prova de eliminação, mas antes, como eu falei, citei a Kelly e o Eduardo ali na hora que a gente não fez uma pergunta pra eles, queria dizer que nós gravamos 2 episódios de podcast, um com o Eduardo Prado, assim que terminou o programa, bem dizer, na mesma semana ou semana depois, que é o episódio 157 do Extra Podcast. E essa semana nós gravamos com a Kelly, que é o episódio 193 também do Extra Podcast. Então, se vocês voltarem um pouquinho, vão poder escutar as entrevistas dos dois. Eles falam sobre a participação, sobre a trajetória. São 2 pontos de vista bem interessantes. O Eduardo, porque ele veio da versão júnior e já era mais desenvolto, trabalhos com redes sociais, como a Kelly, que era uma total anônima e se deparou com um reality show. Então, tá bem legal. Vão lá dar stream na gente, e que eles merecem, porque foram entrevistas bem legais. Pronto, prova eliminatória. Os altos desempenhos, Melina, Daniel e Adílio, tiveram que mandar um cada, alguém que estava salvo para a prova da eliminação. Então, Fernando Genesque e Fernanda já estavam lá. E os escolhidos foram Rafael, Jason e Paraveski, que eu tive que acentuar tudo aqui para poder pronunciar direito, porque eu estava justamente falando que nem o Jacan e o Fogaça. Jason também. E Paraskev eu achava que era. Mas eu botei os acentos para tentar me lembrar. Até o final da temporada eu vou precisar dos acentos, mas não. E eles tiveram que fazer, né, uma prova com coelho. Antes de começar, eu quero saber logo do Léo. Léo, parte estratégica. Foi interessante, né? Eles terem que mandar alguém que já estava salvo para a prova de eliminação, porque antes eles faziam ao contrário. Eles salvavam gente da prova de eliminação pro mezanino. Não, foi ótimo. Já gera umas possíveis intrigas, né? Entre eles logo no primeiro episódio, assim. Eu senti, por exemplo, que a Paraskevi, é isso que assim que pronuncia? Não sei falar grego, tá, Isso gente? mesmo. Ela ficou um pouco sentida, o Rafael também ficou um pouco sentido, mas eu gostei de terem feito isso, ao invés de salvar, eles tiverem que mandar algumas pessoas. Eu só achei um pouco injusto com o Fernando, confesso, porque ele foi escolhido para tentar se livrar, né, da prova da eliminação. Ele não teve a chance, né, de deixar de ser escolhido por uns participantes. Ele foi direto
pra prova de eliminação por ter perdido aquela mini prova. Não sei se foi muito justo, assim, com ele, mas foi a dinâmica do programa, né? Mas tudo bem. Mas gostei dos participantes que foram escolhidos. O Rafael, por exemplo, eu não imaginava que ele fosse escolhido, mas ele mostrou realmente que ele é um bom competidor. Inclusive, vamos ficar atento ao Rafael aí, porque eu acho que ele pode ser um potencial finalista, assim, pelo desempenho dele, assim, nesse primeiro episódio. É, O Jason, é Jason ou Jason? Não sei como é que pronuncia, gente. É, Jason também. Jason, o calendário, né? Os dias do mês, o nome dele. Também foi uma pessoa que me surpreendeu nessa prova. Não esperava que ele fosse mandar tão bem assim. Então eu acho que é um também que pode dar trabalho, né, para os outros participantes assim. Mas de modo geral, acho que a galera conseguiu ir bem, né? Exceto as duas pessoas que ficaram ali na portinha da eliminação. De restante, acho que a galera toda conseguiu se virar assim, no prato de reprodução do Jacan. E você, Gabi, o que achou dessa estratégia de prova e da prova em si? Que era uma prova que era do Jacan, né? Já tem aquela pressão por ser do Jacan. Sim, eu achei uma prova bem legal pra começar, assim, né? Pra ser a primeira prova de eliminação. Porque, embora tenha a pressão de você precisar reproduzir um prato do Jacan, eu achei que não era dos mais complexos, assim, sabe? Tipo, quão complexo poderia ter sido, né? Então, eu achei que foi, de certa forma, uma prova intermediária, sabe? Nem tão fácil, mas também nem tão difícil. Então, eu achei legal. Algumas pessoas ali acabaram se perdendo, né? Que foram as duas pessoas que acabaram tendo o pior desempenho, né? Que deu pra ver muito claro na edição, assim, os erros que elas foram cometendo no decorrer da prova, assim, enquanto faziam o prato. E aí já dava pra perceber, assim, que acabaria ficando entre as duas, né? E eu também confesso que eu fiquei surpresa com quem acabou vencendo, né? Eu achei que ele até poderia ir bem, assim, mas eu não, se eu fosse apostar numa pessoa para ser o vencedor, assim, da prova de eliminação, eu não apostaria nele, né? Mas no geral eu achei a prova legal, assim, não achei sensacional, mas achei que foi boa. Eu gostei porque eles não chegaram chutando a porta no sentido de meter prova só difícil, só difícil, só difícil. Eu achei legal que eles deixaram a dificuldade pela troca das caixas misteriosas de cada um e depois botaram a prova de coelho, que não pode ser também tão fácil, mas também não é tão difícil, mas ok, porque eu sentia muito que em outras temporadas eles exigiam um nível logo de cara lá em cima. Aí o povo já começava ruim, a temporada desenrolava ruim e ficava um caos, mas eu gostei que eles ponderaram. E realmente, quando eu vi a Gabi falando no Twitter que a Gabi assistiu ao vivo, Gabi, quando você falou que dava pra entender quem já estaria perto de ser eliminado e tal, tava muito óbvio que tava o fim da linha pra Genésica ou pra Fernanda, né? A edição tava muito deixando na cara que as duas Sim. estavam numa semana muito ruim e que ia dar, o que foi uma surpresa, porque pra mim a Fernanda tinha cara pela foto, né, assim, que nem aquela sensação, passava a sensação de ser finalista quase, sabe? Pensei que ia ser uma potência, e Sim. não foi. Sim, gente, Eu sim. também. Até depois, acho que o Rich vai mencionar no final que a gente voltou a fazer aí nessa temporada o nosso draft de escolhas, né? De cada um dos comentaristas fixos aqui escolheu um time e eu tinha escolhido a Fernanda no meu. Então eu realmente, pela foto, assim, eu apostava que ela poderia ir bem. E eu fiquei bem surpresa, assim, com ela sendo a primeira eliminada, não esperava, sabe? Por uma Mas eu acho batata, né? que. Por uma Oi? batata. Eliminada por uma batata. Exatamente, eliminada por uma batata, assim. E assim, deu pra ver que as duas estariam entre as piores. E na verdade, mais ainda eu achei que ficou claro que a Fernanda sairia, porque a Genesca teve ali um momento onde ela recebeu bastante destaque da edição, sendo inclusive recebendo ali algumas palavras de motivação da Ana Paula, né? E eu acho também que já começou a se construir nesse primeiro episódio uma historinha ali de antagonismo dela com o Rodrigo, né? Rafael. Rafael, isso, dela com o Rafael. Então, assim, não imagino que ela sairia nesse primeiro episódio
tendo já a edição criado um tipo de roteiro para ela. Ainda mais que ela menciona lá na primeira prova, quando ela pega o Beef Wellington dele, que ela fala, em algum momento, quando eu tiver oportunidade, não tô braba com ele, mas se em algum momento eu tiver a oportunidade de retribuir, eu vou. De dar alguma coisa ruim, eu vou dar pra ele. O que eu confesso até que eu achei um pouco estranho, porque foi ela que escolheu, né? A não ser que tenha tido alguma dinâmica que a gente não tenha visto, que a edição não tenha mostrado pra gente, mas o que pareceu foi que eles tiveram liberdade, 100% de liberdade pra escolher, né? E eu acho que o que talvez tenha pegado um pouco é que talvez ele poderia ter sido um pouco mais solícito de ajudar ela com as dúvidas que ela tinha, mas ao mesmo tempo eu também entendo no sentido de que ele também precisava fazer alguma coisa que não necessariamente ele sabia fazer, também estava fazendo a primeira prova dele no programa, também tinha só 1 hora para fazer. Então, assim, eu acho que esse roteirinho que já começou a se desenhar significa que essa história dos dois, ela vai se desenrolar pelo menos por mais alguns episódios. Eu não imagino nenhum dos dois saindo tão cedo, porque por enquanto é a narrativa que a gente tem no programa, sabe? Eu concordo totalmente. E como falei dela ganhar um VT, eu achei bem pontuado porque o público já se acostuma como ela é, temperamentalmente, né? O humor dela, que ela pode estar com uma cara séria, mas não necessariamente está emburrada. Então fica aí. E o Jason, né, a gente ganhou a prova, a Fernanda foi eliminada, mas agora a gente vai ter uma parte de falar de uma coisa diferente. Com quem nos acompanha no Extra Podcast, principalmente na parte do BBB e do No Limite, mas principalmente ainda na parte do BBB, que é essa ideia de lá, nós sempre trazemos um Play of the Week. Mas a gente sabe que BBB e No Limite, um tem 2 dias, outro falha de segunda, é domingo a domingo. Então tem como eleger uma pessoa pela semana inteira. Aqui a gente fez uma adaptação, que é o destaque da semana com base no episódio. Nós vamos fazer o quê? Eu, Gabi e Isa, a gente sempre vai citar uma pessoa no nosso chat e ver quem recebe mais votos. Se uma pessoa só for citada, ela entra com os 3 votos. Só basta ela ter 2 votos que ela entra. Se os 3 empatarem, a gente vai ter que discutir e ver qual das 3 pessoas tem persuasão maior sobre o outro e fazer alguém mudar o voto. Tipo a Gabi fazendo flipar pro voto da pessoa que foi escolhida, né? A Gabi pontuou uma coisa bem, eu fiz. Essa semana eu já comecei vencendo aí, fazendo o Rich mudar o voto dele. Você sabe, ou seja, quem é a manipuladora desse podcast, gente, eu apresento, mas você sabe quem é que manda, tá vendo? É a Gabriela. Então qualquer queixa mandem pra ela, não é pra mim não, viu? Mas a primeira pessoa escolhida foi justamente o Rafael. Então vamos lá, Gabi, justifica por que a gente acha que Rafael é o destaque do primeiro episódio do MasterChef 2022. Porque, como eu tava falando, eu acho que ele e a Genesca foram as pessoas que receberam mais destaque da edição, né? E o tom dos dois, eu acho que o tom dele foi mais positivo do que o tom dela, né? Eles se colocaram ali, os dois, numa posição de antagonistas um ao outro, e eu vejo que ele foi muito mais humanizado, enquanto que houveram algumas falas dela que soaram um pouco vilanescas, assim. Eu senti um tomzinho meio Maria Antônia, sabe? E eu acho que ele conseguiu, de alguma forma, soltar algumas falas, assim, um pouco até debochadas e tal, mas eu acho que não... que ao invés de darem um tom pesado, deram um tom de alívio cômico. E além disso, a edição fez questão de enfatizar comentários dos outros participantes elogiando ele, né? Elogiando não só ele como pessoa, mas também ele como cozinheiro. Então eu acho que ele se destacou essa semana por conta disso. Claro que ele acabou indo ali para a prova de eliminação, né? Mas ao mesmo tempo ele foi e acabou ficando como um dos destaques positivos também. Então ele ganhou mais tempo de tela, o tempo de tela dele foi positivo, foi bastante, né? Foi um dos maiores. E ele também ali acabou cozinhando bem, né? Ele não teve só um tempo de tela porque ele quase foi eliminado, que nem a Genesca, sabe? Então é por isso que eu votei nele aí para o Player of the Week. E olha que o Rafael tem 23 anos, ele é gamer. Então tem como trazer o Rafael para o público jovem, que nem trazia uma pessoa chamada Eduardo Prado, não sei se vocês conhecem, né? Então tem como uma pessoa mais assim, ele tem a produção pode usar ele para um apelo mais jovial, né? E eu falando jovial, tô entregando a minha idade. Mas ele vai
poder crescer, né? Eu senti isso também, Gabi. Concordo. Por isso eu flipei meu voto, que meu voto tem sido a Genésica. Mas quando a Gabi falou de antagonismo, do destaque dos comentários, fez esse ponto, eu fiz, interessante. Infelizmente, a gente não tem acesso ao número de confessionários, porque o Lorde que conta, ele não tá contando ainda, gente. Se ele começar a contar, a gente jura pra vocês que a gente traz pra cá, pra ver quem é que tá sendo o narrador da temporada ou não. Ou se algum ouvinte da gente tá contando, manda pra gente também. Se mandar na quarta-feira, até antes das 9 horas, a gente consegue encaixar do nosso roteiro aqui e trazer pra vocês. E você, Léo, concorda que o Rafael foi o maior destaque do episódio, ou você teria outro nome pra citar? Não, concordo, super. Quando vocês estavam falando aí, eu tava aqui pensando comigo, falei, gente, eu super votaria no Rafael. Eu acho que, para além do destaque que ele teve na edição, ele se mostrou um bom competidor, né? Ele se mostrou uma pessoa que é focada, tem organização e consegue entregar coisas boas assim. Então, eu acho sim que ele mereceu esse destaque da semana. Até também por essa questão que a Gabi falou, né? Do antagonismo dele com a Genésica e tal. Mas, como eu falei anteriormente, eu tô vendo o Rafael com um cara, um bom jogador, um cara que dá de longe, assim. E acho que a galera tem que ficar atenta a ele aí, que eu acho que ele vai ser um baita jogador a ser batido, assim. Eu acho que ele pode, inclusive, chegar na final, né? Do jeito que me pareceu nesse primeiro episódio, assim. Então, eu votaria também no Rafael. Concordaria com Olha aí, você. apostas de finais sendo feitas aqui, né? Vamos ver semana que vem tá aqui comentando a eliminação do Rafael. Imagina, o tombo. Mando mensagem pro Aí, Léo na hora que eu vi o esquece que eu resultado. falei isso, tá? Aí eu vou editar esse podcast. Esse podcast vai sem E querer, eu gente, tenho um desaparecer das redes pé frio com a sociais. torcida, né? Então, mas É. enfim, Não, Rafael, não é porque o nada programa é pessoal. gravado, né, gente? Assim, o programa é gravado, a gente não sabe de nada. É só total achismo mesmo. Porque já aconteceu vezes a gente exaltar um participante e ele ser eliminado na semana seguinte. Então, mais um dia, é nada novo sob o sol aqui, se tratando dos nossos pés frios para as coisas. Porque, por exemplo, ele tem exaltando o Rafael. Pra quem conhece nosso histórico, ele vai ser no máximo segundo lugar, porque nossas pessoas exaltadas aqui quase nunca ganham. A Gabi que conseguiu torcer pra Isa e a Isa ganhar, mas foi uma linha fora da curva. Mas de resto, a gente não dá muita sorte pro povo, não. A gente é Eu já realmente até um ia pé me friozinho. defender, eu ia falar que eu já venci, sim, com a minha favorita. Então, É. se você, participante do MasterChef 2022, estiver nos ouvindo, torça pra você ser o meu favorito. Porque o Ricardo e a Isabela dão azar. Olha, falando em favorito, como a Gabi falou, a gente fez um draft que, assim que o cast foi revelado, a Gabi e eu nos reunimos e escolhemos 5 participantes para cada time. Mas são 16. A gente fez o seguinte, a primeira pessoa que perdesse alguém do time ia herdar essa pessoa, que no caso foi a Gabi, que a Gabi escolheu a Fernanda. Mas a gente vai fazer pontuações, que a gente pode usar essas pontuações mais pra frente, até para dizer quem aqui tá liderando de forma geral. Por exemplo, quem ganha uma prova classificatória, a gente dá 1 ponto. Quem foi salvo na prova classificatória ganha 0,5 ponto. Na prova eliminatória, quem vencer ganha 1 ponto. Quem for capitão da equipe vencedora ganha 2 pontos. Quem estiver na equipe vencedora ganha 0,5 ponto. E quem ganhar uma mini prova ganha 0,5 ponto. Se nós tivermos acesso aos confessionários, cada confessionário da pessoa vai contar como 0,1. Ou seja, a pessoa pode disparar e fazer um monte de ponto num dia só. Mas o time ficou o quê? A Gabi ficou com a Adelaide, que foi a que sobrou e entrou no time dela. A Fernanda, que foi eliminada. A Genésica, o Jason, a Melina e o Renato. Ou seja, o time da Gabi ganhou, perdeu, foi eliminado e voltou. O time da Gabi foi loucura. E a Gabi tá liderando com 3,5 pontos, 3,5 pontos. O time da Isa é o Daniel, a Larissa, o Mário, a Pavareschi e o Rafael, com 1,5 ponto no geral ela tem. E eu tô em segundo lugar, tô ali grudadinho na Gabi com 2 pontos, que é o Adílio, o Bruno, o Fernando, a Laís e a Mitico. Ou seja, toda semana vocês verão essa disputa interna entre eu, Gabi e Isa para descobrir quem é o soberano desse podcast, que o Fully já ganhou uma vez, eu já ganhei uma vez. Será que Gabi vem aí para ganhar? Será que Isa, né, que é a mais novinha desse podcast, vai ganhar? Então não sei. Fica aí na mão de vocês. E do destino, né? Não na mão de vocês. Se vocês contarem os confessionários que podem mudar tudo aqui. E aí, chegou meu momento. e aí, Léo, Gabi, tem alguma consideração desse episódio pra fazer ou tá tudo ok? Acho que por enquanto era isso. Eu só tô torcendo pra que esse cast engrene, que essa edição engrene, pra que eu possa gostar tanto quanto eu gostei da temporada passada, assim. Porque, de fato, foi muito boa e eu acho que o programa merece continuar revigorado, assim, sabe? Então, eu espero que seja mesmo uma questão de se acostumar, assim, que a gente agora conheceu eles e que a partir de agora a gente possa
começar a ir se apegando a quem a gente tem que se apegar, assim. A temporada passada levou bastante o nível, né, da competição, assim. Então, a galera dessa temporada aí vai ter que suar bastante aí pra conseguir bater, né? Porque como a gente falou na temporada passada, a gente chegou no top 10, eu via qualquer um do top 10 como potencial finalista, sabe? Como uma pessoa vencendo o programa. Nesse de agora, por enquanto, esse primeiro episódio eu não consigo ainda ter uma noção muito clara dos participantes. Inclusive, tem alguns participantes que mal apareceram, né? A Larissa, a Laís, a tal da Edileide. Então, teve alguns que ainda estão muito apagadinhos, não consigo muito ver como é que eles são em relação na cozinha, né? Ah, e uma coisa que eu ia comentar, que eu achei, que eu fiquei até com receio na hora que escolheram lá os piores na prova de eliminação, é de ter aquela dinâmica da temporada passada, né? De salvar um. Eu queria muito que isso não voltasse. E que bom que eles não colocaram nessa temporada, porque eu acho que isso estragou um pouquinho, assim, algumas coisas na temporada passada. Então, obrigado aí, produção do MasterChef, por não seguir com essa twist aí, porque, sinceramente, acho que foi uma coisa errada, assim. Não foi um ponto Sim, muito assertivo na temporada passada, assim. sim. Nossa, E eu sem sombra queria de dúvidas. só rapidinho antes de finalizar, dizer que eu torço pela volta por cima da Genesca, um motivo muito pessoal, porque ela é conhecida da minha mãe e amiga da minha mãe. E então eu torço muito para que ela consiga cozinhar melhor nas próximas provas, se restabelecer e, e que ela não tenha simplesmente, até porque eu acho que foi tão melhor a temporada passada, onde a gente não teve isso permeando o programa todo, que ela não seja colocada pela produção, pela edição, e vista, tipo, simplesmente como uma vilã, como uma antagonista ao herói, sabe? Porque a temporada passada não teve isso, e foi tão melhor, assim, pelo menos na minha concepção, sabe? Então eu espero que acabem não... Que a produção não vá pro raso de, tipo assim, vamos colocar ali ele é o bonzinho, ela vai ser a vilã, a ruim, sabe? Então, eu espero que os personagens, né? Personagens, entre aspas, que são todos pessoas, mas acabam se tornando personagens a partir do momento em que existe uma edição que nos mostra eles de alguma forma, que os personagens, eles tenham mais camadas, né? Que eles não sejam simplesmente rasos, assim, tipo, o vilão, a mocinha, e enfim. Então, eu espero, e aí já tô contando aqui pra vocês, né, que talvez em alguns momentos os meus comentários aí estejam perpassados por isso. E a minha mãe falou que ela cozinha super bem, galera. Então, ó, fica aí a dica que Até os pegando pratos da aí, Ginesca são bons. até pegando aí o gancho da Gabi, eu também tô aqui torcendo muito pra Melina. Não porque ela é da Bahia, minha conterrânea, mas também por o mesmo motivo de termos amigos em comuns. A Melina é amiga de alguns amigos meus. Também ouvi falar muito bem dela. Gostei muito que ela foi destaque positivo na primeira prova. Fiquei muito feliz por ela. E eu espero realmente que ela consiga representar bem a Bahia e quem sabe trazer o troféu lá pra Salvador, como ela mesmo falou, né? O troféu ali manchado de Dendê. Então, tô criando muita expectativa em cima dela e eu espero não me decepcionar. Então, Melina, por favor, arrase. Mostra aí pra que a gente veio fazer sucesso aqui nesse Sudeste. Representa bem a Bahia no MasterChef, por favor, porque eu acho que a gente nunca teve um baiano indo tão longe. Se eu não me engano, foi o Cristiano só. Ele ficou em quarto lugar, se eu não me engano. Então, precisamos de um finalista baiano aí, por favor. É isso. E eu não tenho nada pra me relacionar com ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Ok, vou torcer pro Bruno porque eu tenho um Bruno no meu nome. Sei lá, vou torcer pro Rafael porque ele é otaku também. Pode ser. Vou achar motivos agora pra torcer também. Né? Mas olha, o selo de aprovação da mamãe Asman tá aí feito. E o selo de aprovação dos Léos e seus miguços também. Então vamos ficar de olho nos dois. Ver se, nas duas no caso, e ver se elas vão, né, quem sabe fazer a final do Masterchef, gente. Nunca se sabe, o Masterchef é uma caixinha de surpresa, quem começa por baixo pode virar o vencedor. Tem muita trajetória de reality show que a gente vê a pessoa que não dava nada e ganha. Só antes de terminar, eu quero dizer, gente, que a Paola Carosella esteve no DiaCast essa semana e foi uma entrevista bem legal. Ela falou da saída dela do Masterchef, que foi super tranquila. Falou como foi o convite para participar do Masterchef. Eu achei uma entrevista ótima, então fica a dica, gente. Vão lá no DiaCast, seja no YouTube ou em qualquer outra plataforma de áudio, vendo essa publi aqui gratuita pro Rafa Dias e pra Gabi. Mas tá lá maravilhosa a entrevista. E é isso, Léo, muito obrigado pela participação. Léo, que já é aqui de casa, como eu falei, Léo, muito obrigado mesmo por ter vindo em cima da hora por causa do imprevisto da Isa. Coitada da Isa, teve imprevisto, mas tá aqui semana que vem com a gente. Nada, obrigado a vocês aí pelo convite. Tô à disposição aí pra comentar essa temporada com vocês, viu? Só chamar.
E é isso, gente. Muito obrigado a quem nos ouviu. Qualquer recado que não dá pra gente, vai nas redes sociais, na minha, na da Gabi, na da Isa, pode até na do Léo, que vai estar tudo na descrição. E o teu e-mail é extrapodcast@gmail.com. E é isso. Todo sábado tem episódio no Limite. E toda quinta, episódio sobre o MasterChef. Nos vemos semana que vem. E tchau! Tchau, tchau, gente. Tchau.